Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Em verdade, ressuscitou. Sejam todos bem-vindos a mais uma publicação. E no vídeo de hoje eu gostaria de iniciar uma série de conversas onde eu falo pessoalmente por que não sou. Então hoje, por que não sou protestante? Depois, porque deixei a Igreja de Roma, porque não sou espírita, porque não sou ateu, porque não sou judeu e por aí vai. O interesse com essa série de vídeos não é fazer um debate com as pessoas que vêm de outras denominações religiosas. Mas o interesse do vídeo não é ser bem uma catequese ou um debate, mas simplesmente uma conversa com aqueles buscadores da ortodoxia que vêm de diferentes realidades. Então existem catecúmenos e buscadores da Igreja Ortodoxa que vieram ou vêm do protestantismo, do catolicismo romano, do espiritismo, judaísmo e por aí vai, né? Existem diferentes pessoas que confessavam fés muito diferentes, né? Confessavam doutrinas muito diferentes. E a fim de ter essa conversa, né, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência, da minha visão pessoal, a fim de que talvez, né, a minha experiência pessoal possa ajudar um pouco a esses que estão dentro de um catecumenato ou estão para entrar num catecumenato, que estão vindo à Igreja Ortodoxa em busca da ortodoxia, enxergando na Igreja Ortodoxa a Igreja de Cristo, a verdadeira fé e a verdadeira doutrina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. É a estes com quem estou conversando, certo? Este vídeo não é um debate, certo? Não é uma refutação, não é uma catequese. Eu até já tinha feito este vídeo em formato de catequese e excluí, estou refazendo, justamente porque as pessoas com quem eu quero conversar, as pessoas que eu quero ajudar, não são aquelas que estão atrás de debate, não são aquelas que estão querendo discutir, né? Eu já aprendi com a idade que discutir com pessoas que já estão convencidas não é frutuoso, é perda de tempo. É perda de tempo ficar tentando convencer pessoas que já estão convencidas, né? Eu não estou aqui querendo impor a doutrina ortodoxa goela abaixo de quem não quer ouvir, de quem não quer escutar. Não, eu estou aqui para expor a fé ortodoxa àqueles que estão em busca dela, tá certo? Então o vídeo de hoje não vai ser muito comprido, não vai ser tão longo. Vai ser um pouco grande, mas não vai ser tão longo, certo? Até porque é uma conversa, não é uma grande catequese ou uma grande exposição. Pois bem, por que eu, na minha experiência pessoal, não sou protestante? Bem, eu nasci dentro da Igreja Romana. Nasci e cresci lá. Aprendi a fé romana e, dentro do papismo, conheci também o protestantismo. Por que é que eu rejeito o protestantismo da mesma forma que eu rejeito o papismo, da mesma forma que eu rejeito todas as outras religiões? Porque eu sei que, diferente de outras religiões, de denominações religiosas, a fé ortodoxa é a fé ensinada pelo próprio Deus. Deus que se revelou, que se fez carne, que habitou entre nós, que por nós, pela nossa salvação, não apenas nos ensinou toda a verdade, mas entrou na morte, destruiu a morte, e com sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus, nos tornou participantes da sua vida divina. Este Deus, Jesus Cristo, encarnado, ensinou a verdadeira fé aos seus discípulos e apóstolos.
E sob os santos apóstolos, ele deixou não apenas a verdadeira fé, mas a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder e a sua permanência. Como existem várias denominações diferentes, com doutrinas bem diferentes, é impossível que todas elas sejam parte do mesmo corpo. E eu sempre gostei muito de história, né? Era uma das matérias preferidas de história. Uma das minhas matérias preferidas na escola era a história. Sempre gostei de estudar história do Egito, né? A história das Américas, da Europa, da Ásia, né? A história do Brasil. Sempre gostei muito de história. Especialmente história da igreja, história do cristianismo, né? E não só a parte doutrinal, mas a parte da história me ajudou muito, né, a reconhecer o verdadeiro cristianismo em sua ortodoxia e a rejeitar aquilo que eu considero que não faz parte deste cristianismo. Pois bem, existem muitas denominações protestantes diferentes. Então não tem como eu fazer um vídeo para cada uma. Ah, porque não sou adventista, porque não sou testemunha de Jeová, porque não sou presbiteriano, porque não sou batista, porque não sou pentecostal. Não tem como fazer um vídeo para cada um. Então vou fazer um vídeo no geral, num apanhado geral, né, que pega todas as denominações e todo o protestantismo em si. Protestantismo que tem, como nós sabemos, menos de 600 anos. Né? Então, aquilo que eu vou conversar com vocês aqui são coisas que acredito que, e na verdade são coisas que englobam o protestantismo como um todo, certo? Então, os breves pontos que eu vou falar aqui são pontos que englobam todo o protestantismo, independente se é arminiano, calvinista, reformado, pentecostal, neopentecostal e por aí vai. O que eu vou falar aqui eu acredito que engloba todo o protestantismo. Por que não sou protestante? Bem, primeiro ponto. Quando digo que eu não recebo o protestantismo como a verdade, a verdadeira doutrina vinda de Deus, e que eu não reconheço o protestantismo como a Igreja de Cristo, eu não estou dizendo que eu tenho raiva das pessoas que estão no protestantismo, que eu sinto ódio ou que todo mundo que está ali não presta, certo? A minha rejeição ao protestantismo não se dá por ódio a pessoas que estão ali dentro, certo? Existem muitas pessoas louváveis que são louváveis apesar do protestantismo onde elas estão inseridas. A minha rejeição do protestantismo é uma rejeição enquanto doutrina, teologia, história e etc. Certo? Não é um problema pessoal. Eu tenho muitos familiares que são protestantes, pessoas da minha família que eu respeito, que são pessoas maravilhosas, pessoas muito melhores do que eu. Assim como eu conheço colegas, vizinhos, né, conhecidos, amigos que são protestantes, assim como existem protestantes que estão na vida pública, protestantes conhecidos como Márcio Zeberlin, um grande cientista químico, o professor Adalto Lourenço, um grande professor de física, um físico brasileiro brilhante, defensor do criacionismo científico, bíblico, infelizmente veio a falecer no mês passado. Existem pastores pelos quais eu reconheço a seriedade, a dedicação, né, a responsabilidade, como por exemplo Rodrigo Silva, Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Dias Lopes. Existem alguns, né, que são pessoas maravilhosas, são pessoas sérias, são pessoas responsáveis, não são charlatões, né? São pessoas muito boas
que estão inseridas dentro de uma fé, dentro de uma religiosidade que eu considero má. Mas não que essas pessoas sejam más, mas que aquele cristianismo que elas confessam é doente, é apóstata e herético. Mas apesar disso, são boas pessoas as quais eu respeito, as quais tenho meu respeito. Não sinto ódio por elas, raiva, nada disso. Quando digo que eu não reconheço o protestantismo, eu não estou dizendo que eu odeio essas pessoas, certo? Eu estou dizendo que esta fé protestante é que é uma fé doente. E se essas pessoas são boas, se essas pessoas são pessoas idôneas de caráter, elas o são apesar do protestantismo, certo? Sendo bem claro com isso. Então, o protestantismo é um cristianismo adulterado, é um cristianismo apóstata e herético. Porém, eu tenho que separar as coisas aqui. Uma coisa é a fé protestante que é má, que distancia de Deus, do Deus verdadeiro. Outra coisa são pessoas que, porventura, estão dentro deste protestantismo, certo? Mas eu não estou dizendo aqui que eu sinto ódio por elas, que devemos ter ódio ou fazer qualquer tipo de inquisição com essas pessoas, tá certo? Daqui vem, né, acho que o primeiro ponto de divergência que eu tenho com o protestantismo em geral, que é enxergar que todas as denominações e que todas essas igrejas são uma única igreja, né? É algo que muitos protestantes ensinam, que todas as igrejas, que todas as denominações são a igreja, fazem parte do corpo de Cristo. Isto não é verdade, porque se você prestar atenção a este protestantismo que é tão ecumênico, que ensina que em todas as denominações existe a verdadeira igreja, isto é um erro muito profundo. Se você prestar atenção, dentro do protestantismo, em sua variedade de denominações diferentes, você encontra todas as heresias que foram condenadas pela igreja no primeiro milênio. Nestorianismo, sabelianismo, arianismo e tantos ismos, tantas heresias que foram condenadas no primeiro milênio, você reencontra dentro da variedade do protestantismo. Basta você conhecer os concílios ecumênicos da igreja, basta você conhecer as antigas heresias, que você irá reconhecê-las em muitas denominações do protestantismo. Ou será que todos não sabem que o protestantismo é iconoclasta, por exemplo? Então, o protestantismo é iconoclasta. Então, eu não posso reconhecer como bom ou que vem de Deus algo que, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus na igreja, algo que já foi condenado pela igreja no primeiro milênio. Eu não posso dizer agora que isto é bom e que isto é aceitável, agora que retornou com uma roupagem diferente dentro do protestantismo. Então, a você que vem à ortodoxia da igreja, a você que é um catecúmeno ortodoxo, que está neste processo de catequese, a você que vem do protestantismo em busca da ortodoxia, uma coisa que eu recomendo é: estude os concílios da igreja, estude as antigas heresias e como a igreja resistiu a elas, como a igreja superou essas heresias, proclamando a verdadeira fé que foi ensinada pelos apóstolos. Outro ponto muito interessante, que eu acho que o protestantismo em si, como doutrina, ele é a negação da história do cristianismo e é a adulteração dessa própria história para justificar a própria existência. Quem nunca viu aqueles tipos de vídeo, eu já vi vários vídeos diferentes, com protestantes diferentes, onde é mais ou menos assim. Está o cara lá, atrás dele pode ter um quadro, uma lousa, aí ele coloca lá, Igreja Católica, Igreja Batista,
igreja isso, igreja aquilo, luterana, lá, 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 lá. Ele vai colocando as igrejas e colocando o ano de fundação. A igreja católica, 400 não sei quanto, igreja não sei quem, blá, 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 blá. Então, ele vai colocando as idades da criação dessas igrejas, justamente para dizer aquilo que eu falei no começo do vídeo. No começo do vídeo não, no anterior a este ponto, quando eu disse que aqueles que dizem, não, não, todas as igrejas vêm de Deus. A igreja não é a igreja ortodoxa, ou a igreja católica, ou a igreja protestante e tal, ou a igreja protestante e tal. A igreja somos nós. Todas essas igrejas foram fundadas por homens. E aqui vem o segundo ponto, né, que eu vou destacar aqui. Isso é falta de conhecimento histórico, ou eu não sei se algumas pessoas pode ser mau caratismo realmente para justificar o injustificável. Mas eu não consigo compreender o raciocínio dessas pessoas. Aqui eu estou sendo sincero. Eu não consigo compreender o raciocínio delas. Parece que a igreja existiu durante 300 anos, fundada pelos apóstolos. Aí, como é que eles ensinam? Veio Constantino e adulterou o cristianismo, que vários séculos depois, com Lutero, a igreja renasce de novo. Né? Então, não dá para concordar com isso. Certo? Por quê? Então, vem cá. Nós sabemos que Cristo fundou a igreja sob os seus apóstolos, que seus apóstolos foram enviados por Cristo, como lemos no Santo Evangelho, no Atos dos Apóstolos, nas epístolas do Novo Testamento, que os apóstolos fundaram comunidades em várias regiões, né, na Grécia, em Jerusalém, na região hoje que nós conhecemos como Oriente Médio, Síria, né? Então, os apóstolos fundaram comunidades. Nessas comunidades, eles ordenaram bispos, presbíteros, diáconos, e esta hierarquia e esta igreja se manteve e se mantém até hoje por todos os séculos. Mas, para o protestantismo, essa igreja deixou de existir a partir de Constantino. Como se São Constantino Grande fosse um fundador da igreja. Né? Em 300 e pouco, 400 e pouco, Constantino fundou uma nova igreja que não tinha nada a ver com a igreja fundada por Cristo e pelos apóstolos. Isso é mentira, certo? Isto é mentira. Primeiramente, por exemplo, o nome Igreja Católica, o primeiro a utilizar esse nome foi Santo Inácio de Antioquia, sucessor de São Paulo, São Pedro em Antioquia, bispo de Antioquia, que foi morto no ano 100, no primeiro século. Ele é o primeiro a falar sobre Igreja Católica. Ele é o primeiro a falar sobre esse termo Igreja Católica, que significa a igreja inteira, a igreja verdadeira. Por quê? Porque naquela época dos apóstolos já existiam heresias. Já existiam heresias no meio do povo, e quando Santo Inácio fala da Igreja Católica, a igreja inteira, completa, verdadeira, ele está falando dessa verdadeira igreja. E aqui eu não estou falando de catolicismo romano simplesmente, porque tanto a Igreja de Roma como todas as outras igrejas orientes eram uma única igreja durante todo o primeiro milênio. Né? Então a Igreja de Roma fazia parte da ortodoxia. A Igreja de Roma fazia parte da Igreja Ortodoxa. A partir de 1054, a gente sabe que a Igreja de Roma deixou as outras igrejas ortodoxas e cada um ficou para um lado. Né? Mas, antes disso, durante todo o primeiro milênio, era uma única igreja. Certo? Era uma única cristandade. E Santo Inácio de Antioquia foi discípulo dos apóstolos quando ele morre também ao mesmo ano da dormição, da morte de São João, o apóstolo. E Santo Inácio de Antioquia já ensina sobre a Eucaristia, já ensina sobre o episcopado, presbiterato, diaconato. Nós temos a Didaque, um escrito dos Santos Apóstolos, também conhecido como Catecismo dos Apóstolos, né?
A Didaque é um documento cristão que é datado antes do fim do primeiro século, onde já fala da igreja, da liturgia da igreja, da Eucaristia, tudo já está ali. Né? Santo Irineu de Lyon, São Policarpo, são vários santos. Né? Eu anotei até aqui, né? Por exemplo, Santo Irineu de Lyon, São Policarpo, eles falam da Eucaristia, eles falam da liturgia da igreja, século II, século III. Nós temos, né, Santo Inácio de Antioquia, a Didaque, no século I. Nós temos São Justino, o mártir de Roma, no segundo século. São Clemente de Alexandria, no segundo século. Santo Hipólito de Roma, no terceiro século. Nós vemos São Cirilo de Jerusalém e tantos outros. Os escritos da igreja primitiva, né, a própria devoção à Mãe de Deus, nos escritos de São Dionísio Areopagita, no primeiro século. Né? Então a igreja ela já nasceu sendo a igreja. Ela sempre foi a igreja. Em sua catolicidade, em sua ortodoxia, a igreja sempre existiu. Ela não deixou de existir com Constantino. Né? Como vejo as pessoas argumentarem, não, Constantino adulterou a igreja. Então, que conversa é essa? Nós sabemos que São Constantino, ele convocou concílios ecumênicos, onde não foi ele que decidiu o que era heresia e o que era a verdadeira fé, mas foram os bispos, né, o colégio episcopal da igreja, que, assistido pelo Espírito de Deus, proclamou a verdade sobre as heresias. No primeiro concílio de Nicéia, muito bonito, quando os santos padres chegavam, tantos homens, muitas vezes deformados, que traziam em seu corpo as marcas da tortura, e o santo imperador Constantino beijou um por um, beijando suas cicatrizes, suas feridas, reconhecendo o martírio vivo, a testemunha daqueles homens que suportaram a tortura pela verdadeira fé. Vemos que no concílio, a cadeira, o trono que estava para o imperador Constantino, ao invés de se sentar no trono, ele sentou-se junto com os bispos, e no seu trono, no trono imperial, no lugar dele foi colocado o Evangelho, o Santo Evangelho, simbolizando que Cristo é o chefe da igreja e não o imperador. Isso é muito bonito, muito forte. Isto aconteceu e os protestantes estão desligados dessa tradição. Nós vemos que a liturgia da igreja, a Santa Eucaristia, os santos mistérios, os santos sacramentos, a doutrina ortodoxa, ela existe antes de Constantino e continua existindo após ele, século após século, ano após ano, milênio após milênio. A verdadeira fé permanece a mesma. A liturgia que os cristãos ortodoxos celebram hoje é a mesma liturgia que era celebrada pelos cristãos primitivos. Não é uma diferente. A gente sabe que a Igreja Romana ela mudou um pouco a sua liturgia. Um pouco não, mudou bastante. A liturgia de Paulo VI não tem nada mais a ver com a liturgia original da Igreja. E a Igreja Ortodoxa hoje continua celebrando tanto a liturgia de São João Crisóstomo, século IV, como a liturgia de São Basílio, século IV, são abreviações da liturgia de São Tiago, século I. A igreja celebra a mesma liturgia que os apóstolos celebravam. Qual a diferença? A diferença é que os apóstolos, os primeiros cristãos, celebravam escondidos nas catacumbas, sob o túmulo dos mártires, escondidos nas casas dos fiéis. A fé era algo secreto. Após a conversão do império, esta fé teve liberdade. Então, muitos imperadores construíram basílicas, igrejas enormes, e a igreja, com esta liberdade, o povo pôde construir suas igrejas, os seus templos. Muitas coisas que eram praticadas em segredo passaram a ser praticadas publicamente. Mas não houve uma mudança de doutrina. Heresias sempre existiram ao longo da história da igreja e sempre existirão até a vinda de Cristo, pois Satanás, até a vinda de Cristo, está solto pelo mundo para ensinar as heresias e afastar as pessoas de Deus. Mas
a verdadeira fé sempre triunfou e sempre triunfará sobre todas essas heresias, certo? Outro ponto é só a Bíblia, né? Aquele sola, só a Bíblia é verdadeira, só a Bíblia é o que vale. Como nós falamos na nossa catequese sobre a Bíblia na Igreja Ortodoxa, né? De onde veio a Bíblia? A Bíblia veio da Igreja. Né? O primeiro a usar os 27 livros do Novo Testamento, os 27, foi Santo Atanásio de Alexandria. Né? Depois a Igreja usou aqueles mesmos livros. Né? Santo Irineu de Lyon já usava os 4 evangelhos, chamados as Memórias dos Apóstolos. Né? E a Igreja, nos concílios ecumênicos, é que estabeleceu qual era o cânon do Novo Testamento, usando também a Septuaginta do Antigo Testamento. Então, não existiria Bíblia sem a Igreja. Então, eu não consigo compreender como você nega a mãe das Escrituras. As Escrituras chegaram a nós através da Bíblia. As Escrituras chegaram a nós através da Igreja. Sem a Igreja não haveria a Bíblia, não haveriam as Escrituras. Né? Então, quando os protestantes utilizam a Bíblia, eles estão utilizando da autoridade da Igreja, algo que eles receberam da Igreja. Negar a Igreja é negar a Bíblia. Outra coisa que eu não aceito é que dentro do protestantismo existe essa infanabilidade papal, onde cada fiel é um papa, onde cada fiel é infalível, onde cada fiel, né, ele tem a interpretação direta com Deus, né, onde cada um interpreta a Bíblia de uma forma diferente, tem uma revelação diferente. Por isso você tem tantas denominações diferentes dentro do protestantismo. Né? Isto não vem de Deus, mas isto vem do egoísmo humano, da falsa doutrina de sola escritura e de livre interpretação da Bíblia. A Bíblia não é para ser interpretada livremente, de acordo com a minha cabeça, de acordo com o meu coração. Minha cabeça e meu coração são doentes, muitas vezes alienados aos pecados. Como é que eu posso interpretar a Sagrada Escritura através disso? Não, a interpretação da Sagrada Escritura, ela vem a partir da verdadeira fé que está estabelecida na Igreja. A infanabilidade não está em mim, está na Igreja. Está nos concílios ecumênicos da Igreja, nos santos padres, naqueles que foram realmente assistidos pelo Espírito de Deus. Certo? Não é em mim, não é na minha cabeça, não é no meu coração, que é volúvel, que balança, que ora está de um jeito, ora está de outro. Certo? Então, são alguns pontos, né, de por que eu não sou protestante. Não sou protestante porque ser protestante é negar a tradição e a história da Igreja desde os seus primórdios. É dizer que as heresias não têm problema. É dizer que é aceitar a Bíblia que veio a partir da Igreja, mas sem reconhecer a Igreja. Né? Então esses são alguns dos motivos por que não sou protestante. Finalizo dizendo, né, como eu dizia no começo, né, a fé ortodoxa, a doutrina da Igreja Ortodoxa, ela vem do próprio Cristo e ela nos une a Cristo. A doutrina protestante, muitas vezes, ela não é apenas má e nos afasta da verdadeira fé e da verdadeira doutrina, mas quantos e quantos realmente não perdem a sua salvação por abraçar falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Né? E existem exemplos disso. Né? Já conheci, né, protestantes, adeptos, por exemplo, da predestinação,
que já se consideravam salvos, que eram pessoas amarguradas, pessoas que não estendiam a mão ao próximo, pessoas soberbas, avarentas, cheias de si, mas pessoas que não enxergavam os próprios pecados e as próprias deficiências, justamente porque criam nessa predestinação. Eu já estou salvo, eu já estou predestinado, né? Então eu sou superior a quem quer que seja e estou imune a qualquer tipo de pecado. Então este tipo de conduta é um tipo de conduta que pode vir e vem muitas vezes a partir de uma falsa doutrina. Os protestantes também, muitas vezes, e o protestantismo em si, né, ele nega, por exemplo, os santos mistérios que estão na igreja, pois negando a igreja, negam os santos mistérios e ficam sem os santos mistérios. Como, por exemplo, a Santa Eucaristia. Nosso Senhor, no Evangelho, diz, né, quem não come meu corpo, não bebe meu sangue, não terá a vida eterna. Eu estou dizendo que os protestantes agora vão para o inferno porque eles não têm a Eucaristia? Não estou dizendo isso. Né? Deus é muito misericordioso. Cristo é muito misericordioso e amoroso. E, através da igreja, muitas vezes, Ele salvará inúmeras pessoas que não estão na igreja e que nunca conheceram a igreja. Mas isso não significa que a realidade onde essas pessoas estavam inseridas eram corretas. Os protestantes que dizem só a Bíblia negam muitas verdades que estão na Bíblia, como, por exemplo, eu falei, a Santa Eucaristia, o Santo Sacerdócio, a sucessão apostólica e todos os mistérios da Igreja. Como é triste não poder participar dos santos mistérios da Igreja. Como é triste negar a esses mistérios, negar o corpo de Cristo, negar a doutrina de Cristo por uma doutrina diferente. Uma doutrina diferente que nos afasta desses mistérios de forma objetiva. Então, será que o demônio não fica contente quando vê uma pessoa que realmente pode ser temente a Deus, cumpre os mandamentos que estão na Escritura, porém, por conta de uma falsa doutrina, de uma fé adulterada, não consegue em vida ter uma comunhão plena com Deus, pois está afastada do corpo de Cristo. E enxerga o corpo de Cristo como algo ruim. Enxerga a Santa Eucaristia, enxerga a comunhão dos santos como algo satânico. O maior problema do protestantismo é que o demônio, através das falsas doutrinas que estão dentro do protestantismo, através disso, ele faz com que essas pessoas neguem aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, e se contentem com pouco. Se eu fosse comparar com a atualidade, eu diria que o protestantismo é algum tipo de namoro à distância, né? Onde o cara troca mensagens de WhatsApp com a moça, onde ele namora com ela por videochamada, onde eles conversam, onde eles se veem, onde eles têm um compromisso ali à distância, porém só fica nisso. O cara nunca chega a conhecer de fato a mulher, a tocá-la, a poder casar com ela, ter filhos com ela, ter uma vida com ela, compartilhar da vida, dos problemas, das alegrias.
de tudo, né? Então eu diria que pertencer à Igreja Ortodoxa é como um homem que, conhecendo uma moça, pôde conhecê-la e casar-se com ela, ter filhos com ela, ter uma vida de esposo integral com ela. E o protestantismo muitas vezes parece com aquele namoro à distância, que condena e que considera mal o contato físico, né? Eu poderia dizer isso, né? Como um cara que namora a moça lá à distância, namora pelo WhatsApp, mas que considera o contato físico algo ruim, algo né, pecaminoso. Então ele só quer ver ela através da tela. Ele não quer conhecer, casar, ter os filhos, não. Ele só quer aquele relacionamento, né, à distância, que para ele o sagrado é isso. É este contrato, esse contato através da tela, esse contato através, né, da distância. Diretamente com ela, porém sem vê-la pessoalmente, né? E a ortodoxia da igreja é como o cara que realmente casou com a moça, não apenas conheceu ou viu, né, pela internet, mas a conheceu sua família, conheceu seus defeitos, suas qualidades, escolheu sacrificar-se por ela, amá-la, respeitá-la, guardá-la e tem uma vida matrimonial completa com a sua esposa, né? Se nós compararmos a igreja, compararmos nosso relacionamento com Deus com um relacionamento aos moldes de hoje, seria mais ou menos isso, né? Essa diferença. Então, não sou protestante porque o protestantismo é a negação da verdadeira fé. É a negação do verdadeiro cristianismo. É a negação da história deste cristianismo. É a negação dos santos mistérios. E é colocar como sagrado, como válido, aquilo que nos afasta de coisas que deveriam nos aproximar. Como, por exemplo, a veneração aos santos, a comunhão dos santos, os santos mistérios, a verdadeira doutrina. Tudo o que existe na igreja em sua catolicidade, em sua integralidade, é negado pelo protestantismo. Então, sim, existem pessoas boas em todo lugar, existem pessoas más em todo lugar. Porém, quando falamos da verdadeira fé, quando falamos de fé, de doutrina, de igreja, só existe uma que vem de Deus. E esta é a Santa Igreja em sua ortodoxia, onde os protestantes acabam tendo alguns valores dessa igreja, acabam praticando alguns valores dessa igreja, porém afastados dela. E que Nosso Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que estão fora de sua igreja, aqueles que praticam os seus mandamentos com amor, com ternura, com dedicação. Que pelas orações dos nossos santos Teófilos Padres, o Senhor perdoe todos os seus pecados e os conduza à verdadeira fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.